Bom, professor Adalberto Vitor, quero te agradecer pelo convite, viu? Sempre fico muito lisonjeado quando eu recebo um convite dessa natureza, porque eu sou apaixonado por perícia. E sendo apaixonado por perícia, e mais apaixonado por perícia bancária ainda, né? Quase que não dá para ver que eu gosto de perícia bancária. Então, em sendo apaixonado por perícia bancária, essa questão das ações de superendividamento, para mim, é uma questão muito cara. Para mim, é uma questão muito importante, porque a gente trata da pessoa quando ela está num momento mais difícil da vida, né? Porque eu tenho certeza que qualquer pessoa que chegou na situação do superendividamento, ela não está confortável nessa situação de superendividamento. E na maioria das vezes, professor Adalberto, essa pessoa cai na situação, ela cai dentro dessa situação de superendividamento porque ela não foi adequadamente orientada por um profissional que pudesse ir ali falar para ela efetivamente o que ela deveria fazer. E exatamente por causa disso que eu fico tão feliz de ter a oportunidade de apresentar para os nossos colegas as oportunidades que existem dentro dessa área do superendividamento e também para aquela pessoa que está superendividada, para aquela pessoa que está já sem esperança, mostrar para ela que tem uma luz no fim do túnel. E essa luz não é um trem vindo do lado de lá, mas sim uma oportunidade dela sair da situação, dela realmente resolver ali a vida dela, legal, do jeito correto, e ela não ser chamada de caloteira na rua. Eu acho que esse é o ponto. Obrigado pelo convite. Meu nome é Edilson Aguiar, eu sou economista, sou contador, sou advogado. Não sou administrador ainda, mas quem sabe daqui uns dias eu também adquira essa outra formação. Tenho especialização em perícia, algumas especializações em perícia, em direito bancário, e sou um dos responsáveis pela área, eu sou o responsável pela área da perícia bancária dentro do IBCAPA, né, que é uma instituição destinada a formar profissionais de alto nível na área da perícia, da consultoria, da auditoria e por aí vai. E eu quero agradecer, pessoal do Alberto, quero quebrar aqui o protocolo, pedir para o pessoal que está assistindo a essa live, o conteúdo que nós vamos passar aqui é muito importante, então já compartilha esse conteúdo com alguém que você acredita que precisa aprender sobre perícia em superendividamento. Ou uma pessoa que está superendividada, ou uma pessoa que você está preocupado com ela e acha que ela vai se tornar uma pessoa, ou um colega que precisa aprender sobre essa fonte de dinheiro para o escritório dele também. Então já copia o link aí, já manda para alguém se você estiver assistindo no YouTube, já clica no aviãozinho e manda para alguém se você estiver no Instagram. Por quê? Porque tem muito conteúdo para a gente passar hoje aí também. Então, quando eu falo de superendividamento, eu quero que você veja uma pessoa que ela não é aquela pessoa que não recebe nada. Tem gente que acha que o superendividado é a pessoa que não tem condições de sobreviver. Não, é uma pessoa que ela recebe, só que o dinheiro dela não é suficiente para que ela pague tudo que ela precisa pagar. E, consequentemente, essa pessoa vai lá, faz um outro empréstimo, ela vai lá, entra no cheque especial, ela vai lá, pega o veículo dela, faz um refinanciamento do veículo dela, pega a casa dela, faz o refinanciamento da casa dela e simplesmente essa pessoa não consegue sair dessa situação. Por quê? Porque as dívidas já consumiram todo o rendimento que ela tem. Normalmente, por incrível que pareça, doutor Adalberto, os servidores públicos são os que mais têm problema com o sobreendividamento. Por quê? Porque o cara, geralmente, ele tem um determinado nível de ganho e ele está limitado por aquele determinado nível de ganho. Ele não tem opções, ele não tem alternativas, ele não tem, por exemplo, um servidor público do policial militar, né? Só para usar um exemplo bem tranquilo. O policial militar, ele não pode legalmente fazer bico em outros horários. Por quê? Porque ele continua sendo policial militar mesmo no horário que ele não está ali de trabalho. O juiz, ele não pode. Ah, eu sou juiz e de vez em quando eu vou advogar para 2 ou 3 clientes. Então, eu não posso, é exclusivo. E se essa pessoa está nesse trabalho exclusivo, ela tem um teto que ela pode ganhar. Só que, como você bem sabe, doutor Adalberto, como os nossos colegas que estão assistindo essa aula bem sabem, conforme a gente vai passando o tempo da nossa vida, o nosso padrão de vida vai aumentando. O nosso padrão de vida vai aumentando e a gente vai consumindo outras coisas, vai gerando novas demandas. E, por vezes, e não raras vezes, o que acontece? O que essas pessoas estão recebendo em termos de rendimento ali, em termos de salário, é insuficiente para pagar os gastos que ela tem normalmente. Aí a gente tem uma situação típica de superendividamento.
o servidor público. Vou trazer aqui um exemplo bem caricato, tá? Eu não quero que você que está assistindo essa live, nem você, professor Adalberto, imagine que é unicamente essa pessoa. Vou trabalhar no caricato, mas eu quero que você pense um servidor público que ganha lá seus 10 mil reais por mês. E aí ele teve que fazer o financiamento do carro, ele teve que fazer o financiamento da casa, ele teve que pagar água, energia, telefone, plano de saúde, ele paga a escola da criança, ele paga a diarista, ele chega no final do mês, ele gasta 15 mil. Sabe aquela história de que se você ganha 2 mil e o seu limite do cartão é 3 mil, então você ganha 5 mil? Apesar de parecer uma piada, isso acontece na vida de muitas pessoas. E quando isso acontece, essa pessoa não consegue mais se livrar. Uma pessoa que ganha 2 mil e gastou 5 mil num determinado mês, ela não vai conseguir se recuperar tão facilmente. E aí vem a lei do superendividamento para permitir que, ora, ei, banco, e eu estou usando o banco porque, na maioria das vezes, o endividamento está com os bancos, tem que ser dívida de consumo, não pode estar lastreado nenhuma garantia. Ele vai falar assim: ei, banco, você, por sua política irresponsável de dar crédito para essa pessoa sem analisar o crédito dela, você, banco, porque colocou uma placa lá, vendo sem consulta ao SPC Serasa. Você já deve ter visto isso. Venda sem consulta ao SPC Serasa. Isso foi uma das atitudes que foram vedadas dessa legislação. Por quê? Isso está estimulando o crédito irresponsável. Porque se o cara já está no SPC, isso quer dizer que essa pessoa já não está conseguindo adimplir com as suas dívidas. E aí eu ofereço para esse cara que ele vai ter mais dinheiro sem precisar se preocupar se vai pagar ou não essa determinada quantidade de dinheiro. Então, a lei do superendividamento, ela veio para ajudar essas pessoas que, induzidas pela sociedade do consumo, induzidas pela sociedade do crédito, induzidas por essa situação de que se eu ganho 3 mil, meu limite se eu ganho 2 mil, meu limite é 3 mil, eu ganho 5 mil, essas pessoas entram numa situação de que simplesmente o cara não consegue ter dinheiro para nada. Ele não consegue ter dinheiro para nada. Essa lei veio para auxiliar essa pessoa que tem rendimentos, mas que naquele momento o que ela já comprometeu do seu ganho é maior do que o que está efetivamente entrando na vida dela. E às vezes, tá? Eu quero que vocês entendam que muitas vezes a gente vai encontrar essa pessoa que acabou cedendo aos encantos da sereia do crédito, mas eu tenho pessoa que entrou na situação de superendividamento ela entrou numa situação de superendividamento sem que a culpa fosse dela. Como assim, Edil? Ora, aconteceu um acidente de carro. Aconteceu um acidente de carro e, de repente, essa pessoa era um vendedor. E ela teve ali os seus rendimentos reduzidos. Teve os rendimentos reduzidos, o que aconteceu? Essa pessoa não tem condição de, por um período de tempo, arcar com aquele padrão de vida que ela tinha antes. O que ela vai fazer? Ela precisa buscar o socorro do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário equalize isso. Para que o Poder Judiciário auxilie a tratar os desiguais de modo desigual, na medida da sua desigualdade. Perfeito. E onde entra a figura, por exemplo, do profissional contador, que inclusive certamente é o nosso público aqui, em sua maioria esmagadora, né? Onde entra a participação desse profissional para que se evite essa formação desse tipo de quadro, né, do próprio superendividamento. Eu sei que, naturalmente, quem está nos assistindo aí vai sugerir que seja através da atividade desenvolvida pelo profissional da contabilidade, que também é de educar financeiramente, né, de mostrar através de dados, números, informações, como é que está a qualidade do patrimônio da própria pessoa física, da pessoa jurídica, apresentar efetivamente aquilo que representa o objetivo da própria contabilidade. Mas considerando que isso tudo não foi suficiente, né, o cara entrou nessa situação, e agora? Onde é que entra o profissional da contabilidade quanto a isso? Considerando que é um tipo de socorro que deve ser buscado através de uma ação judicial, como é que o próprio contador, a contadora, quem está nos assistindo, como é que ele pode, por exemplo, identificar situações como essa, aí no familiar, na pessoa próxima, no colega de trabalho, e ele contribuir para que seja evidenciada essa própria situação e, assim, consequentemente, com a assistência e participação do profissional do direito, a gente possa, então, buscar algum benefício, se é que existe algum benefício efetivo, em razão de se pleitear aí alguma colher de chá dos credores através de uma ação que versa sobre a lei do superendividamento. Onde é que o contador pode atuar com isso aí, professor, dentro da sua visão e experiência? Eu acho que o senhor fez uma construção muito boa, doutor Adalberto, no sentido que você falou, olha, tem uma parte aí que o contador também pode trabalhar, que é a educação financeira. E eu sempre costumo dizer que o contador é a pessoa que está mais perto do cidadão. Como assim? Eu sou advogado e também sou contador. Mas
doutor Adalberto, principalmente nas cidades menores. Talvez isso não seja a realidade de quem está nas grandes cidades, que tem uma grande oferta de mão de obra. Mas nas cidades menores, professor Adalberto, sabe o que acontece na hora que o cliente precisa de um contrato de aluguel? Ele vai lá, é o contador que é o braço direito da pessoa nessas questões que são um pouco mais complexas, nessas questões que envolvem alguma segurança jurídica. Primeiro ponto, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele traz que é um direito básico do consumidor ele ter essa garantia de práticas de crédito responsável e de educação financeira. Então, você que é contador, que tem a sua atividade aí, por que você não cria aí uma vez por mês uma sala do dinheiro para você explicar para as pessoas sobre educação financeira, que, consequentemente, você pode evitar que as pessoas entrem nessa situação de sobreendividamento e mais do que isso, meu colega querido contador. Você vai identificar as pessoas que já estão nessa situação e, identificando, ela já virou um cliente seu. Entenda que, além do papel comunitário que você vai poder fazer ao criar essa sala do dinheiro, olha só, gostei até do nome, sala do dinheiro, uma vez por mês, você coloca aí, não sei, um dia à noite aí, fora do expediente, para as pessoas irem e você dar orientações sobre educação financeira. Pode ser para os seus funcionários, pode ser para os vizinhos, pode ser para o pessoal da igreja, pode ser para o pessoal da comunidade. O fato é que você vai estar próximo das pessoas. Nas cidades do interior, então, aí vai facilitar muito o seu trabalho. E essa pessoa que demandar esse tipo de serviço, ela já estará mais propensa a contratar você para fazer esse tipo de serviço. Agora, Edilson, em que consiste o serviço, a atuação do contador nas ações de superendividamento para o pessoal que está no interior? O cara chega para você, ele vai levar para você no seu escritório um contrato e falar o seguinte: e aí, eu devo ou não fazer esse contrato? Ele vai te buscar essa consultoria e você tem que estar preparado para saber se é o momento ou não da pessoa fazer essa determinada operação, dela fazer essa determinada situação. Então, dentre os direitos básicos do consumidor, que está positivado ali dentro do artigo 6º do Código de Defesa, a gente tem educação financeira e a gente tem o seguinte, olha, a preservação do mínimo existencial. Essa é a palavra-chave, tá bom? A palavra-chave é preservação do mínimo existencial. Porque até agora eu só mostrei para você que existe uma quantidade enorme de pessoas que não estão conseguindo pagar as suas contas. O dinheiro que entra para essa pessoa é menor do que as contas que ela efetivamente faz. E se ela não consegue gerenciar o dinheiro dela, ela vai buscar quem? Se ela não sabe fazer as contas, ela vai buscar um cara que sabe muito de conta. E esse cara é o contador, não tem jeito. Ele tem uma palestra do pessoal do Alberto que eu vou explicar sobre as oportunidades da perícia contábil. Eu falo o seguinte: ó, o advogado não sabe fazer conta, o juiz não sabe fazer conta. Manda para o contador que a gente dá conta. Então, é só manda para o contador. A pessoa vai falar assim: ó, e aí, contador, olha aqui, ó, eu tenho para pagar conta de água, de energia, telefone, plano de saúde. Às vezes aconteceu um problema, né? Aconteceu um acidente de carro, reduziu os meus ganhos, eu tive que indenizar a outra parte. Às vezes aconteceu um divórcio, entendeu? Às vezes aconteceu um falecimento de uma pessoa que era responsável por uma boa parte da manutenção da família em si. E agora eu cheguei numa situação que o que eu ganho não é suficiente para que eu consiga pagar as minhas dívidas. O que eu ganho não é suficiente para que eu sobreviva. Ora, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, você, contador, só vai lembrar disso. O artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor falou que existe um mínimo existencial. Eu preciso ter um mínimo existencial. Para que serve esse mínimo existencial? Para existir, para sobreviver. Eu preciso ter a garantia desse mínimo existencial. Não tem como eu continuar numa situação em que a pessoa todos os meses ela está devendo cada vez mais, devendo cada vez mais, devendo cada vez mais. Está no cheque especial, devendo 14%, cartão de crédito, devendo 15%. Ela está presa ali no parcelamento da loja da cidade, devendo um percentual ali. Essas lojas, doutor Adalberto, cidade do interior de novo, né? Voltei de novo para a cidade do interior. Eu sei que o senhor está numa grande capital, uma grande metrópole, mas existem 5.000 municípios no país em que nós temos 5.500 municípios no país, em que nós temos uma população que não tem acesso às coisas que Vossa Excelência tem aí na cidade. E aí o que é da cidade grande? E aí o que acontece? Ali tem a loja de imóveis. Tem a loja de imóveis do seu Zé. Esses dias eu estava dando uma palestra pelo CRC aqui na cidade do interior e tinha o dono da maior loja lá da cidade e eu usei ele como exemplo. Tem o seu Zé, o dono da loja, olha lá, da Alvaneide, falando, eu sou do interior. E é diferente a realidade do interior. Lá tem uma lojinha. Doutora Dalvanete, depois me conta aí
Se tem uma loja de imóveis na sua cidade aí, móveis eletrodomésticos, pratica o crediário próprio. O crediário próprio da loja ali, entendeu? Que é a responsável. Você, ao invés de você buscar uma Casas Bahia, o Novo Mundo, sei lá, o negócio, olha lá, a doutora Davanete falou que tem uma loja lá na cidade. Aí o que acontece? A pessoa precisa comprar uma geladeira, ela vai lá na loja, faz o crediário próprio. A pessoa precisa comprar um fogão, ela vai lá na loja e faz o crediário próprio. E esse crediário próprio também é dívida. Também é dívida. E às vezes essa lojinha, principalmente no interior, eles colocam bem grande assim na entrada da loja. Crediário próprio sem consulta ao SPC. Ou seja, ele está induzindo você a comprar, mesmo que você não tenha capacidade de pagamento. E aí o que acontece? Você comprou. Por quê? Porque você precisava da geladeira maior. Porque você precisava de um sofá, precisava de uma TV, você precisava de coisas normais. Além disso, você fez um empréstimo pessoal, porque você precisava comprar, você financiou a sua moto, ou você não teve crédito para comprar a moto, você pegou um empréstimo pessoal, você está lá no cartão de crédito, está lá no cheque especial, e ainda tem que pagar água, energia, telefone, condomínio, plano de saúde, escola dos meninos, a anuidade do CRC e tudo mais. Junto a essa quantidade de dinheiro, você não está dando conta de pagar tudo. O mínimo existencial precisa ser preservado. Eu vou colocar para vocês aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo está aqui no canal do Capa, também está no canal do Dr. Adalberto e também está no canal do Edilson. Então, eu vou disponibilizar para o Dr. Alberto, colocar lá no canal dele, os slides que orientaram essa nossa conversa. Isso foi, inclusive, tem um material bem interessante, análise de ponta a ponta da lei do superendividamento, né, do Código de Defesa do Consumidor, dessa parte que trabalha, e aí eu recomendo que você faça esse download. Vai estar aqui embaixo do vídeo um link para você fazer o download.